Você sabia que 90% dos motoristas brasileiros estão destruindo o sistema de direção do próprio carro sem nem perceber? E aqui está uma verdade difícil que a maioria das oficinas não vai contar. Esses erros simples podem custar mais de R$ 3.000 em reparos evitáveis. Se você sente o volante mais pesado, ouve ruídos estranhos ao fazer curvas ou percebe vazamentos embaixo do carro, já pode ser tarde demais. Hoje vamos expor 7 erros fatais que estão acabando com sua direção hidráulica, terminais, caixas de direção e bomba hidráulica, e que podem economizar mais de R$ 2.500 por ano, se você souber o que observar. Mecânicos não mentem, mas raramente contam toda a verdade sobre o que realmente destrói esses componentes. E o mais impressionante, a maioria desses erros acontece em situações do dia a dia que parecem completamente inofensivas. Vamos começar com um erro tão comum que você provavelmente cometeu hoje mesmo ao estacionar seu carro, e que está cortando pela metade a vida útil da sua bomba hidráulica. Antes de continuarmos, aperte o botão de inscrever-se, porque se seu mecânico não vai compartilhar esses segredos, nós vamos. Erro número 7. E prepare-se, porque esse pode estar custando R$ 800 por ano sem você perceber. Erro número 7. Esterçar o volante até o fim do curso com o carro parado. A maioria das pessoas faz isso todos os dias ao estacionar. Vira o volante completamente até sentir aquele batente, aquele limite máximo da direção. Parece natural, não é? Afinal, você precisa fazer a manobra e quer aproveitar todo o ângulo de giro disponível. Mas aqui está o que elas não sabem. Quando você força o volante até o final do curso, principalmente em carros com direção hidráulica, a pressão do óleo dentro do sistema dispara para níveis perigosos. Isso resulta em desgaste acelerado da bomba hidráulica, dos retentores e das mangueiras de alta pressão. Segundo engenheiros da Volkswagen, essa prática pode reduzir em até 60% a vida útil da bomba hidráulica, que custa entre R$ 800 e R$ 1.200 para substituir. O que você deve fazer em vez disso? Sempre deixe uma pequena margem antes de atingir o batente do volante. Vire quase até o final, mas nunca encoste completamente no limite. Se você ouvir um chiado agudo ao virar o volante nas manobras, é o sistema gritando por socorro. Isso vai economizar centenas de reais em bombas hidráulicas queimadas e vazamentos nos retentores que custam R$ 400 para reparar. Erro número 6. Nunca trocar ou verificar o fluido da direção hidráulica. A maioria das pessoas faz revisão do óleo do motor religiosamente, mas completamente ignora o fluido da direção hidráulica. Aqui está uma estatística que vai abrir seus olhos. Segundo pesquisas do setor automotivo, apenas 15% dos motoristas brasileiros verificam o nível e a condição do fluido da direção regularmente. Mas aqui está o que eles não sabem. O fluido da direção hidráulica funciona como o sangue do sistema, lubrificando a bomba, a caixa de direção e todos os componentes. Com o tempo, esse fluido contamina-se com partículas metálicas, perde suas propriedades e fica ácido, corroendo tudo por dentro como um banho de ácido lento. Isso resulta em desgaste interno da bomba e da caixa de direção, que juntas podem custar entre R$ 2.000 e R$ 5.000 para substituir, dependendo do modelo do veículo. Um estudo da Bosch mostrou que 70% das falhas prematuras em sistemas de direção hidráulica estão relacionadas à falta de manutenção do fluido. O que você deve fazer em vez disso? Verifique o nível do fluido da direção a cada 5.000 km e troque completamente o fluido a cada 50.000 km ou 2 anos. 1 litro de fluido de direção hidráulica de qualidade custa entre R$ 50 e R$ 80, e a troca completa com mão de obra fica em torno de R$ 200. Isso vai prevenir danos de milhares de reais em bombas e caixas de direção queimadas. Erro número 5. Segurar o volante, virado no batente, por mais de 3 segundos. E fica ainda pior. Imagine a seguinte situação. Você está tentando sair de uma vaga apertada, vira o volante todo para um lado e fica ali segurando, acelerando, tentando manobrar. Parece normal, mas é um dos piores pesadelos para a bomba hidráulica. Quando você mantém o volante no batente por mais de 3 segundos com o motor ligado, a bomba hidráulica trabalha na pressão máxima continuamente, gerando calor extremo no fluido e forçando todos os componentes ao limite. Mas aqui está o que poucos sabem.
O fluido da direção hidráulica pode atingir temperaturas de até 120 graus Celsius nessa situação, degradando rapidamente suas propriedades lubrificantes. Isso resulta em queima prematura da bomba, que pode falhar em menos de 40 mil quilômetros em vez dos 100 mil quilômetros esperados. O custo de uma bomba hidráulica nova varia entre R$800 e R$1.800 dependendo do modelão. Se você achou isso caro, o próximo vai chocar você. O que você deve fazer em vez disso? Se precisar fazer uma manobra difícil, faça movimentos curtos e solte o volante por alguns segundos entre cada tentativa. Isso permite que o sistema respire, reduz a pressão e evita o superaquecimento do fluido. Isso vai economizar uma bomba hidráulica completa e prevenir vazamentos que custam mais de R$1.000 para reparar. Erro número 4. Deixar o volante virado, com o carro parado, por muito tempo. Mas isso não é nada comparado ao que vem a seguir. Você já estacionou o carro com as rodas viradas e deixou assim por dias, ou até semanas? Esse é outro assassino silencioso do sistema de direção. A maioria dos motoristas acha que não tem problema deixar o carro estacionado com o volante esterçado. Mas aqui está a verdade oculta. Quando as rodas ficam viradas por períodos prolongados, toda a carga do peso do veículo fica concentrada de forma desigual nos terminais de direção, nas bandejas e nas buchas da suspensão. Nas bandejas e nas buchas da suspensão. Estudos mostram que mais de 60% do desgaste prematuro dos terminais de direção está relacionado a esse hábito aparentemente inofensivo. Isso resulta em folgas nos terminais que custam entre R$300 e R$600 o par para substituir, além de causar desgaste irregular nos pneus, que pode custar mais R$1.500 em substituição prematura. Um proprietário de Chevrolet Onix relatou ter gasto mais de R$2.000 trocando terminais e fazendo alinhamento porque mantinha o carro estacionado em uma ladeira com as rodas totalmente viradas por meses. O que você deve fazer em vez disso? Sempre que for deixar o carro parado por mais de 2 ou 3 dias, volte o volante para a posição central antes de desligar o motor. Isso distribui o peso de forma equilibrada e preserva todos os componentes da direção e suspensão. Essa prática simples pode prevenir gastos de mais de R$2.000 em reparos evitáveis nos próximos 2 anos. Erro número 3. Ignorar ruídos e vibrações no volante. Mas enquanto isso pode parecer ruim, espere até ver a próxima B. Seu volante está fazendo aquele ruído estranho ao virar? Está vibrando na estrada? A maioria das pessoas simplesmente aumenta o volume do som e ignora. Esse é um erro fatal que pode transformar um reparo de R$300 em uma conta de R$3.000. Aqui está a verdade que as oficinas não contam logo de cara. Ruídos e vibrações no volante são os primeiros sinais de que algo está errado no sistema de direção. Podem ser terminais de direção gastos, bomba hidráulica falhando, caixa de direção com folga ou até rolamentos de roda comprometidos. Mas aqui está o pior. Quando você ignora esses sinais, o componente defeituoso continua trabalhando de forma anormal e acaba danificando outras peças do sistema. Isso resulta em um efeito dominó de falhas. Um terminal de direção gasto que custaria R$250 para trocar pode destruir o pneu por R$800, desalinhar a direção e sobrecarregar a bomba hidráulica. No final das contas, você transforma um reparo simples em uma conta de mais de R$2.000. O que você deve fazer em vez disso? Ao primeiro sinal de ruído ao virar o volante, vibração acima de 80 km por hora ou volante desalinhado, leve o carro para uma inspeção. A maioria dos problemas iniciais pode ser resolvida por menos de R$500 se detectado cedo. Isso vai economizar milhares de reais em reparos em cascata que poderiam ser evitadosos. Erro número 2. Bater em buracos e lombadas sem reduzir a velocidade. Antes de continuarmos para o erro número 1, deixe um comentário se você já cometeu algum desses erros. Sem julgamentos aqui, todos já passamos por isso. Agora vamos ao erro número 2, que literalmente mata seu sistema de direção a cada impacto. Você passa por aquele buraco em alta velocidade? Sobe na lombada sem frear? Cada vez que você faz isso, é como dar uma martelada nos componentes da direção e suspensão. A maioria dos motoristas não percebe o estrago porque ele é cumulativo. Acontece aos poucos. Mas aqui está o que realmente acontece.
Quando você bate em um buraco ou lombada em velocidade, toda a força do impacto é transmitida diretamente para os terminais de direção, pivôs, bandejas, rolamentos e até a caixa de direção. Um único impacto forte pode causar deformação microscópica nas peças, e com o tempo, essas pequenas deformações se acumulam até causar falha completa. Segundo dados de oficinas especializadas, carros que trafegam regularmente em ruas esburacadas, sem cuidado, precisam trocar terminais de direção em média a cada 50 mil quilômetros, enquanto o normal seria durar 100 mil quilômetros ou mais. Isso resulta em gastos duplicados com terminais que custam entre R$500 e R$1.000 o jogo completo, além de alinhamento e balanceamento por mais R$200 a cada troca. Sem falar no desgaste irregular dos pneus, que pode custar R$1.500 em substituição prematura. O que você deve fazer em vez disso? Reduza sempre a velocidade antes de passar por lombadas, valetas e buracos. Se não der para desviar do buraco, desacelere o máximo possível antes de passar. Essa prática simples pode dobrar a vida útil de todos os componentes da direção e suspensão, economizando facilmente mais de R$3.000 ao longo de 100 mil quilômetros. Erro número 1. Dirigir com terminais e componentes da direção gastos. E agora chegamos ao erro número 1, o mais perigoso e que pode custar não apenas dinheiro, mas sua segurança e de sua família. Dirigir com terminais de direção, pivôs ou caixa de direção com folga é como dirigir uma bomba-relógio sobre rodás. A maioria das pessoas sente aquele volante meio bamboleando, aquela folga ao virar, mas continua dirigindo porque o carro ainda anda. Aqui está uma verdade aterrorizante. Terminais de direção gastos podem se romper completamente em velocidade, fazendo você perder totalmente o controle do veículo. Dados do Denatran mostram que falhas no sistema de direção estão entre as principais causas mecânicas de acidentes graves em rodovias brasileiras. Mas o problema não é só a segurança. Quando você dirige com componentes gastos, eles continuam se deteriorando e danificando outras peças boas do sistema. Uma caixa de direção com folga vai desgastando a cremalheira por dentro, transformando um reparo de R$500 em uma caixa de direção nova por R$3.000 ou mais. Terminais gastos vão arruinando os pneus de forma irregular, custando mais R$1.200 em borrachas novas. Isso resulta em uma bola de neve financeira que poderia ser evitada com manutenção preventiva. Um estudo feito com frotas de veículos mostrou que a manutenção preventiva dos componentes de direção reduz em até 70% os custos com reparos emergenciais. O que você deve fazer em vez disso? A cada 15 mil quilômetros, faça uma inspeção completa do sistema de direção. Verifique terminais, pivôs, caixa de direção, bomba hidráulica e todos os componentes. Troque as peças gastas antes que elas causem danos maiores ou, pior, coloquem sua vida em risco. Um jogo de terminais novos custa entre R$500 e R$800 e pode prevenir acidentes e gastos de milhares de reais. Isso vai economizar facilmente mais de R$4.000 em reparos evitáveis e principalmente garantir sua segurança. Recapitulando rapidamente. Evite esterçar o volante até o batente. Não deixe o carro parado com as rodas viradas. Não segure o volante no limite por mais de 3 segundos. Troque o fluido da direção regularmente. Não ignore ruídos e vibrações. Reduza a velocidade em buracos e lombadas. E, principalmente, nunca dirija com componentes da direção gastos. Agora me conta nos comentários, qual desses erros você já cometeu? Eu garanto que todo motorista já fez pelo menos 3 deles. Sem julgamentos aqui, o importante é aprender e corrigir. Se esse vídeo te ajudou a entender como preservar o sistema de direção do seu carro e economizar milhares de reais, deixa aquele joinha, inscreva-se no canal e compartilhe com aquele amigo que vive reclamando de barulho no volante. E fica ligado no próximo vídeo onde vamos revelar os 5 erros que estão destruindo o sistema elétrico do seu carro e custando mais de R$2.000 em reparos evitáveis. Até a próxima!